Aleluia, glórias a Deus. Cumprimento a toda a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Você que está nos assistindo nessa noite, quero dizer que é motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez para exaltar o nome do Senhor, amém? Hoje eu quero dizer que fui mais uma vez chamado para ministrar a palavra. Vou trazer a mesma mensagem que trouxe na quinta-feira retrasada e espero que o Senhor fale com você, fale comigo também, porque a palavra primeiramente vem através da minha vida para a vida de vocês, amém? Nessa noite eu quero convidar você, amada igreja, a orar por toda a nossa igreja, por aqueles que estão necessitando de uma oração e por aqueles que estão também necessitando de ouvir o nome de Jesus, amém? Querido Deus e eterno Pai, Papai querido, nesta noite estamos aqui, Senhor, mais uma vez para te engrandecer, te exaltar, meu Pai. Queremos pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, por tudo que temos feito, Jesus. Oh, Pai, nesta noite, Papai querido, somente o Senhor sabe, Papai querido, de cada coração. Somente o Senhor conhece o oculto, Papai querido, o profundo e o escondido. Senhor Jesus, nessa noite, eu quero chamar a Tua atenção. Pai, que o Senhor esteja presente aqui, que o Senhor esteja presente nos lares do meu irmão, da minha irmã que está assistindo. Espírito Santo, nessa noite, fala conosco, meu Pai, porque nós necessitamos de ouvir da Tua palavra. Papai querido, nessa noite, assim como o Senhor usou os profetas, Papai querido, as profetisas da Tua palavra, assim como o Senhor usou o pequeno, o grande, assim eu creio que o Senhor há de me usar, meu Pai. Papai querido, nessa hora eu oro pelo corpo da igreja, Jesus. Oh, Papai querido, por aqueles que estão, Papai querido, sem o ministério, meu Pai, por aqueles, Papai querido, que ainda não conhecem, Senhor, o Teu, Papai querido, conhecimento, por aqueles que não conhecem o Teu caminho, Jesus. Papai querido, nessa noite, nos enche, nos cobre com a Tua misericórdia. Pai, Papai querido, nós podemos dizer que não somos dignos, Senhor, de tocar, Papai querido, mas o Senhor, pela Tua misericórdia e Tua potente mão, é aquele que faz, Papai querido, nós, Senhor, Papai querido, está presente, Senhor. Papai querido, me usa para que eu possa transmitir a Tua mensagem. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Nessa noite, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Salmos, ou melhor, 1 Samuel, capítulo 16. Amém? 1 Samuel, capítulo 16, que tem por tema Davi é ungido a rei de Israel. Antes de eu dar início à mensagem do Senhor, quero dizer que se você não estiver escutando, nós pode mandar mensagem. Se você tiver alguma petição, alguma oração para nos solicitar, pode também mandar sua mensagem, que estaremos intercedendo pela sua vida, amém? Nessa noite, vamos ler do versículo 1 até o 3, amém? 1 Samuel 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matarás. Então disse o Senhor a Samuel: toma um bezerro das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício. Eu te farei saber o que hás de fazer e unge-me-ás
a quem eu te disser. Oh, aleluia! Nessa noite, querido, eu quero dizer que essa história, antes de se dar início, começou no livro de Êxodo, capítulo de número 17, do versículo 8 em diante, onde o Senhor dizia para Moisés salvar o povo. E quando Moisés tirou o povo do Egito, Moisés caminhando no deserto com aquele povo, chegou um momento em que eles passaram pelo deserto de Sim, chegaram até o deserto de Refidim, e chegando naquele deserto de Refidim, o povo começou a murmurar, dizendo: Moisés, por que você nos trouxe até aqui? Moisés, por que você nos tirou de onde a gente tinha tudo? E Moisés, sem saber o que dizer naquele momento, clamou ao Senhor. E o povo solicitando a Moisés: Moisés, nós necessitamos de beber água. O que você vai fazer se aqui é um deserto? Não temos água para beber. E Moisés, o que ele fez? Chegou até o Senhor e olhou para o céu e falou: Senhor, o povo está me indagando, o povo está me questionando porque não temos água. E o Senhor disse a Moisés: Moisés, o que tu tens na mão? E Moisés disse: Senhor, eu tenho a vara. E o Senhor disse o que para Moisés? Então, com essa vara, no qual você abrir o mar, você vai ferir uma rocha, no qual eu farei jorrar água dessa rocha. E, pois bem, foi o que Moisés fez. Naquele tempo, Moisés, ao tocar na rocha, Moisés presenciou juntamente com os demais a água jorrando daquela rocha. E todos ficaram felizes. E naquele mesmo tempo, no capítulo 17, versículo 8 de Êxodo, o Senhor vai continuar dizendo que o povo de Amaleque se levantou contra o povo de Israel, no qual o Senhor delegou uma ordem para Moisés: Moisés, coloque alguém à frente dessa batalha, dessa peleja, para que o povo de Israel possa prevalecer mediante a minha presença. E o que Moisés fez? Moisés ordenou a Josué: Josué, você vai tomar conta, porque eu ficarei até aqui, intercederei para vocês, para que o povo de Israel possa prevalecer nessa batalha. Amados irmãos, a Bíblia continua mencionando que, mediante aquela batalha que ocorria contra Israel e os amalequitas, Josué, quando estava perante aquela batalha, Moisés ficava intercedendo, e Arão e Hur, cada um de um lado, via conforme a intercessão que tinha de Moisés, o povo de Israel continuava prevalecendo sobre aquele povo. Passando-se tudo isso, Moisés acaba se cansando. Como eu e você somos humanos, Moisés, na hora da intercessão, relata a Bíblia que Moisés acaba abaixando os braços. E conforme Moisés ia abaixando os braços, o povo de Israel ia retrocedendo. Mas conforme Moisés ia levantando cada vez mais, intercedendo por aquele povo, o Senhor dava vitória. Então, nessa noite, você que está nos assistindo, mesmo você não sendo evangélico, você sendo católico, budista, mesmo assim, interceda por aquele que você ama. Interceda por aquele que você está à frente, pela sua casa, para que você possa prevalecer. Amém? E naquele momento, quando Arão e Hur viram que, conforme Moisés levantava a mão e o povo ia prevalecendo, o Senhor ia dando vitória, Arão e Hur seguraram cada um de um lado. E diz a Bíblia que conforme chegava o pôr do sol, o que Josué fez? Feriram o povo de Amaleque a fio de espada.
E naquele momento houve o quê? O Senhor disse a Moisés: Moisés, esse local de batalha que teve, você vai relembrar, vai descrever nesse local que houve uma batalha entre Israel e os amalequitas. E foi o que Moisés fez. Porque tudo isso será feito de geração em geração. Ou seja, o Senhor já estava avisando a Moisés que essa batalha iria ocorrer de geração em geração. Passando-se para Samuel, existiu um tempo que o Senhor ouviu o povo de Israel. E aquele povo, mediante a tudo isso que estava ocorrendo, solicitou que o Senhor levantasse um rei. E o Senhor na Bíblia diz, em Samuel, que Samuel, mediante a promessa do Senhor, levantou o rei Saul como rei. Saul até em primeiro momento fazia o querer de Deus, fazia o querer do Pai. Mas o Senhor, passando-se o reinado um pouco de Saul, o Senhor fala para Saul chegar até o povo dos amalequitas, ou seja, cravejou mais uma batalha sobre aquele povo, dizendo: Saul, o povo de Israel vai ter que predominar, vai ter que ser exaltado perante o povo de Amaleque. E o que Saul fez? Saul não ouviu a mensagem que o Senhor tinha indagado para ele. Muitas das vezes nós temos até fechado os ouvidos pelo que o Senhor tem nos dito. Muitas das vezes nós não temos dado ouvidos, talvez, para aquilo que o Senhor sobrepôs sobre a nossa vida. E o que o Senhor diz, para que você possa vencer, para que você tenha objetivo, para que você tenha garra e possa alcançar os seus objetivos, eu preciso apenas de obediência. Pois bem, não foi feito isso através da vida de Saul. Saul, o Senhor fala para ele: Saul, você vai mandar homens para a batalha, para a peleja, e nessa peleja eu quero que você mate todos os amalequitas. Saul não ouviu a palavra de Deus, e Saul preferiu deixar alguns dos amalequitas, ou seja, alguns descendentes, ficarem vivos. E aí, meus amados irmãos, é aí que eu entro na mensagem. Quando o Senhor chama Samuel e fala: Samuel, Saul, o seu reinado não tem mais me agradado, porque eu dei uma ordem para Saul e Saul não cumpriu a ordem a qual eu mencionei. E aí, Saul era um homem que gostava muito, ou melhor, Samuel era um homem que gostava muito de Saul. Mas Saul, pela desobediência, o Senhor acabou alertando Samuel: Samuel, Saul não ouviu a minha palavra, mas por ele não ter ouvido a minha palavra, vou levantar um rei que possa ser segundo o meu coração, segundo a minha obediência. E Samuel, quando ouviu a palavra do Senhor, através do que o Senhor, o Espírito Santo, passou para Samuel, ele falou: Senhor, eu vou até a casa de Jessé, vou levantar um rei, mas se Samuel souber que eu estou na casa desse belemita, ele vai me matar. Então o Senhor usou o quê? Estratégia para Samuel. Samuel, eu te deleguei algo, eu não vou deixar você perecer. Então Samuel foi até a casa de Jessé, e Jessé, apresentando alguns de seus filhos, Jessé, diz a Bíblia que ele tinha 8 filhos no total. E Jessé, quando foi apresentar o primeiro filho, Eliabe, e Samuel, quando observou
o Senhor falou para Samuel: Samuel, não é esse homem a qual eu escolhi. Eu não vejo como um homem vê. Samuel viu Eliabe pela aparência. Samuel viu Eliabe através do olho humano. E o olho humano é dessa forma. Enxerga coisas que o Espírito Santo não enxerga. Ou melhor, que enxerga algo momentâneo. Enxerga somente a aparência. Porque o Espírito Santo, ele não enxerga a aparência por fora. O Espírito Santo, ele enxerga por dentro. E o que o Espírito Santo disse para Samuel? Samuel, ainda não é esse homem. E aí Jessé mostrou Abinadab. Veio Abinadab também, um homem que provavelmente também era um homem robusto, que tinha até o porte de um guerreiro. E aí o Senhor continuava falando que não eram aqueles homens. Depois vem o Eliabe, Abinadab, vem o Samá, e o Senhor continuou dizendo que não eram aqueles. E Samuel indagou a Jessé: Jessé, porventura você tem outro filho? E aí que começa a história, meus amados. Davi era um homem que cuidava de ovelhas, era um pastor. Davi estava cuidando das suas ovelhas no pasto. E quando Jessé mencionou: sim, eu tenho outro filho, se chama Davi, mas eu acho que não é ele, porque Davi é um menino, é uma criança, e por ser criança, acho que Deus não iria chamar assim. Então, Samuel falou assim: Jessé, só iremos sentar à mesa quando esse menino chegar. E aí, meus amados irmãos, o que eu quero dizer? Que por mais que na sua vida você talvez pense que não foi lembrado, ou que você não é lembrado, irão te chamar, irão reconhecer quem é você. E naquele momento que disseram para chamar Davi: Davi, estão chamando você lá na casa do seu pai. E Davi falou: mas o que talvez eles querem? Ah, não sei não, vai lá ver que é somente com você. E Davi foi. Quando Davi chegou na casa do seu pai, Davi, ele olhou para todos aqueles, e aí sim, eles se assentaram. E aí Samuel olhou para Davi e falou assim: Davi, eu estou aqui para te dizer que Deus vai levantar um novo rei para reinar sobre Israel, e você foi um dos escolhidos. E Davi falou naquele momento: mas como eu fui escolhido? Davi talvez até duvidou da promessa. E é nesse ponto que eu quero passar para os irmãos. Não duvide da promessa que Deus tem delegado sobre a sua vida. Não duvide sobre o seu chamado. Ah, Fabrício, mas eu só sei vir para a igreja, só consigo ouvir a mensagem, eu não louvo, eu não prego, eu não faço nada na obra do Senhor. Mas querido, Davi, ele era apenas um cuidador de ovelhas. Se você apenas adora, você já faz o melhor que o Espírito Santo quer: adoração. Se você já é obediente enquanto o Senhor pede para você, você já faz a obra do Senhor. Não precisa, se você não quiser pregar, se você não quiser louvar, o Espírito Santo não busca isso. É claro que ele derrama dons espirituais, se você quiser, ele derrama. Se você quiser louvar, se você quiser ministrar, você tem que buscar pelo seu chamado. E é isso que o Espírito Santo fala para mim, para a tua vida. Se você quer ser alguém dentro da igreja, você também pode buscar. Mas se você não quiser, você pode adorar.
Porque o Espírito Santo, ele não busca adoradores, ele quer apenas encontrar adoradores. Ele não levanta adoradores. Adorador, você nasce adorador. Aleluia, glórias a Deus. E naquele momento que o Senhor passou a mensagem para Samuel, dizendo, para Samuel dizer para Davi: Davi, você vai reinar sobre Israel. Davi, em primeiro momento, pode até ter duvidado da promessa, mas Davi sabia que Deus já estava com ele. E quando Davi se ajoelhou, presenciando aquela cena, e o óleo descendo, quando Samuel derramou sobre a cabeça de Davi aquele óleo, Davi, mencionando no Salmo 23, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia! E o Senhor falando com Davi, Davi recebendo aquela unção. Davi não rejeitou a unção que o Senhor tinha dado para ele. E é dessa forma, se você quer algo, como eu mencionei, você tem que buscar por algo. Você tem que adorar ao Senhor, você tem que proclamar o nome do Senhor, na direção do Senhor, porque tudo que nós for fazer, tem que ser na direção de Deus. E continuando essa mensagem, Davi, quando foi ungido a rei, Davi não começou a reinar naquele momento. Davi, ele teve um processo de experiências. E é assim que Deus faz conosco. Se você é alguém que for levantado, alguém que vai ser ungido a rei, alguém que vai ser talvez um profeta de Deus, uma profetisa, um pastor, alguém que o Senhor vai delegar algo sobre a sua vida, você não vai começar reinando. Não é assim. O Senhor vai te tratar primeiramente. O Senhor vai tirar as rapinas do seu coração. O Senhor vai te moldar para que lá na frente você não cometa as mesmas burradas que os demais fizeram. E foi assim que o Senhor fez na vida de Davi. O Senhor levantou Davi e o Senhor fazia com que ele fosse treinado para uma batalha espiritual. Davi, após ser ungido, menciona a Bíblia que ele volta a cuidar das suas ovelhas. E ele fazia aquilo com amor. Faça tudo com amor. Na presença do Senhor, quando adentramos, temos que fazer com amor. Ah, Fabrício, mas é só apenas uma oportunidade. Ah, Fabrício, te mandou mensagem para você ministrar a mesma coisa. Queridos, faça com amor. Talvez você já tenha ouvido essa mensagem. Talvez você já esteja fortificado, mas existem outras pessoas que necessitam ouvir da mensagem de Deus, para que essa pessoa possa ser cheio, para que o cálice dessa pessoa também venha a ser transbordado e seja abençoado. E é isso que Deus faz conosco. E quando Davi voltou para o pasto, Davi continuou fazendo aquilo que foi delegado para ele. Davi menciona também que ele enfrentou urso, ele enfrentou leões para cuidar dos seus. Davi não deixava que o inimigo, ao mesmo tempo que vinha se aproximando, pudesse agarrar a vida dos seus. Davi era um daqueles que defendia tudo aquilo que era delegado para ele. E aí também vai dizer que Jessé manda chamar novamente Davi do pasto, por causa que Samuel mandou um dos seus filhos, ou melhor, alguns dos filhos de Jessé, para a batalha. E naquela batalha Jessé não tinha informações dos seus filhos. E Jessé ficou preocupado, como o pai fica. E Jessé manda chamar Davi. E
E aí é que tá, meus amados. Deus já estava usando Davi, ou melhor, preparando Davi para uma possível guerra. No próximo capítulo de 1 Samuel, que diz que teve uma guerra contra os filisteus, a Bíblia vai mencionar que os filisteus se levantaram naquele tempo contra o povo de Israel. Aí você vai me dizer, mas Fabrício, você só está falando de guerra, você só está falando de se levantar, você só está falando que vai se levantar aqui, vai se levantar ali. Queridos, o inimigo ele se levanta aqui, ele se levanta ali, mas conforme ele vai se levantando, o Senhor vai nos usando para que ele possa cair por terra. Aleluia! E foi dessa forma que aconteceu. Jessé manda chamar a Davi e fala: meu filho, alguns dos seus irmãos foi para a peleja, ordenado por Saul, e até agora não voltou. Eu preciso que você leve alguns mantimentos e me traga notícia dos seus irmãos. E Davi falou: pode deixar, pai, eu vou fazer o que o Senhor está pedindo. Davi, todavia, era um homem obediente. Davi era um homem que escutava o pai. Aleluia. E nessa noite eu quero dizer: ouve a voz do Pai. O Pai, Ele está te chamando. O Pai, Ele está dizendo: faça o meu querer. Aleluia. E a Bíblia no capítulo 17 vai dizer que existiu naquele tempo os filisteus, no qual levantaram um homem chamado Golias. Golias era um homem de grande estatura. Golias media, diz os historiadores, em torno de 3 metros de altura. E naquele campo de batalha, Golias, ele até um certo ponto chegou a afrontar o povo de Israel. E vai continuando dizendo que por 40 dias e 40 noites, Golias ia afrontar o povo de Israel, solicitando uma batalha contra ele. Golias colocava o povo de Israel na saia justa. E Golias apenas pedia alguém para batalhar contra ele. E é dessa forma. Muitas das vezes o levante, ele chega, o levante na nossa vida, ele chega sem pedir autorização, não é verdade? Ele chega até um certo ponto, como chegou Golias, nos afrontando para saber se nós temos alguém dentre nós para que possamos combater. Aleluia! E naquele momento vai dizer também que Davi, conforme foi chegando àquele campo de batalha, com as coisas no qual o seu pai tinha preparado para seus irmãos, Davi chega a perguntar para um daqueles que estavam à frente da batalha. Aleluia, um coronel talvez, e Davi perguntou assim: coronel, meu pai mencionou que tem algum dos meus irmãos que foi delegado uma ordem para que eles possam vir batalhar contra alguém, contra alguma guerra que existe, e eu preciso entregar essas coisas que o pai me ordenou, e levar também mensagem para meu pai para saber se está tudo bem. Pois bem, esse coronel talvez disse para Davi: menino, não conhecemos quem está aqui. Talvez naquela época não existia os nomes das pessoas que estavam na batalha, porque Samuel, quando ordenava, Samuel ele não tinha um planejamento. Samuel, depois que ele desacatou ao Senhor, ele não tinha uma planilha, vamos dizer assim. Samuel fazia as coisas tudo bagunçada. Samuel não, meus amados, Saul. E aí, Saul
talvez fez aquela planilha mandando os irmãos de Davi. E quando Davi perguntou para aquele homem, ele falou assim: deixa suas coisas aqui e vai procurar você. E menciona a Bíblia que conforme Davi ia entrando naquele campo de batalha, Davi ouviu o gigante Golias afrontando o povo de Israel. E naquele tempo, quando Golias começou a afrontar, começou a zombar, Davi só ouviu. E Davi vai mencionar a Bíblia que ele fica furioso. Por quê? Davi fala assim: não é possível. Quem é esse incircunciso que ousa mexer com o povo de Israel? E a Bíblia vai dizer também que Davi chega até um certo limite e também menciona aquele homem que ele iria lutar. E queridos, a Bíblia vai dizer que Golias era muito grande e Davi era pequenininho. E nossos problemas é assim, não são pequenos, nossos problemas são sempre grandes, mas os problemas das pessoas são diferentes. Existem as cruzes que o Senhor dá a cruz para cada um levar, o Senhor dá a cruz conforme podemos carregar, porque o Senhor não vai te dar uma cruz maior do que aquilo que você possa carregar, mediante a ajuda dele. E naquele momento, eu presenciando, lendo a Bíblia, eu vejo que Golias vai zombar de apenas um menino, um garoto. Mas Davi, ele foi um daqueles que defendeu os seus. Davi, quando olhou aquele homem, falou: não tenho medo de você. Eu vou continuar sendo tratado, mas eu vou te enfrentar. E Golias falou: tem tantos batalhadores, você vem me mandar apenas um menino? E aí é que está, meus amados. Quando você sabe aquilo que o Senhor delegou para você, você tem convicção da unção que o Senhor derramou sobre a sua vida, você vai para cima. Você vai diante da luta e fala: luta, eu sei que o levante é grande, eu sei que o levante é sobre mim, mas sobre mim também tem a mão do Senhor. Porque existem batalhas que nós enfrentamos que nós não estamos em conjunto. Existem batalhas que nós enfrentamos que o Espírito Santo nos delega a batalhar somente com eles, ou melhor, somente com Ele. E Deus, mencionando a Davi, diante daquele problema que estava diante dele, Davi não foi um homem que abaixou a cabeça. Davi, ele foi um homem que falou: eu vou lutar pelos meus. O Senhor já me usou, o Senhor já está me capacitando, o Senhor já derramou sobre mim a unção, então eu vou ir para cima. E aí vai mencionando também que Davi escolhe dentre o ribeiro 5 pedrinhas. E dentro dessas 5 pedrinhas, Davi pegou um alforje, ou hoje em dia é conhecido como estilingue. E Davi, naquele momento que ele chegou para lutar contra Golias, muitos talvez deram opiniões para Davi. Mas Davi, por que você não coloca uma armadura? Nossa, mas Davi, por que você não pega uma espada? Davi, ele é muito grande. Davi, o seu problema ele é muito grande, você não vai conseguir enfrentar. Davi, você está passando por esse vento porque você talvez não sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas o Senhor já tinha forjado o caráter de Davi. Davi já sabia que ele estava ungido a rei,
futuramente. Davi já sabia o que o Senhor tinha sobre a sua vida, e Davi queria continuar com o Senhor. E naquele momento de uma batalha, quando Golias chegou e falou: vai ser você mesmo que vai me enfrentar? Então vamos. Davi, apenas olhando a atitude daquele problema que estava perante ele, Davi apenas pediu ao Senhor: Senhor, eu vou, mas antes de eu ir, Senhor, vá primeiro, vá na frente, Pai, porque eu sou apenas um. Talvez o meu problema é grande, mas Senhor, eu creio que eu vou conseguir enfrentar. Eu creio que mediante a Tua palavra, mediante o meu esforço, mediante as minhas conquistas, que o Senhor tem me ajudado, o Senhor vai estar presente na batalha comigo. Pois bem, e foi isso que o Senhor fez. O Senhor foi adiante daquela peleja. E a Bíblia vai dizer que Davi pega uma pedra, e ao rodar a pedra cai e bate diretamente, ou melhor, a pedra vai diretamente na testa de Golias. E conta que Golias foi derrotado. O Golias, ele teve uma queda frontal. Golias teve uma queda diante Israel. Todo aquele Israel viu que Golias foi mais um gigante vencido. E nessa noite, nós vamos vencer gigantes mediante a palavra de Deus. Oh, aleluias! E naquele momento, Saul e todo Israel conheceu quem era Davi. E Davi vai contando a Bíblia que ele continuou sendo moldado. E chegou o reinado de Davi. E no reinado de Davi, Davi foi um homem que também teve pecados. Davi chegou um tempo, meus amados, que o Senhor chegou até Davi e falou assim: Davi, eu quero mais de ti. E Davi, ele sabia reconhecer os pecados dele. Quando ele sabia que ele estava fazendo algo de errado para com Deus, todavia Davi, ele chamava a ajuda do Espírito Santo. Ao contrário de Saul. Saul, quando o Senhor deixou ele, o Espírito Santo, relata a Bíblia, saiu do corpo de Saul e adentrou sobre a vida de Davi. Então o Espírito Santo, todavia, quando Davi pecava, Davi, ele era impulsionado pelo Espírito Santo a reconhecer seus erros. E que nem esses dias, eu estava conversando com o Dr. André, e creio eu que também com as meninas lá do escritório, e a gente até estava mencionando sobre Davi. E Davi, amados, todavia, ou melhor, foi com o Paulo, a gente estava conversando. E Davi, todavia, quando ele pecava, ele falava: Espírito Santo, eu sou pecador, eu reconheço isso, mas todavia não retira de mim a tua presença. Queridos, o que eu quero dizer? A presença de Deus, ela tem que estar contigo onde você for. Seja uma batalha espiritual, seja uma guerra, seja no seu serviço, seja no seu lar, seja vindo para a igreja, seja na igreja, seja você pregando, seja você louvando, não importa. Quando nós temos a presença de Deus, quando nós temos a presença do Espírito Santo, Ele é aquele que faz com que nós possamos continuar prosseguindo. Aleluia! E o Senhor continuou abençoando a vida de Davi. E no seu reinado o Senhor vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus.
E eu quero encerrar a mensagem dizendo assim: você tenta ser um pouco próximo de Davi. Tenha Davi como apenas um espelho. Se você se acha que está pecando muito, se você acha que você não é digno talvez de tocar no Senhor, peça misericórdia. Pai, talvez eu tenha pecado, mas Senhor, todavia não retira de mim o teu Espírito Santo. Porque, queridos, quando o Senhor, menciona a Bíblia, tirou a presença de Saul, a presença de Deus da vida de Saul, Saul era perturbado. E quem fazia com que essas perturbações de Saul fossem acalmadas era Davi. Davi, quando dedilhava a harpa, diz que os espíritos saíam de Saul. E quando Saul abria uma brecha, eles voltavam. E Davi ia lá e tocava de novo a harpa e saía. E ficava nessa. Não deixa que o gigante se levante. Não deixa que muralhas venham te impedir de continuar a batalha. Entra no seu quarto, ora, continua tendo intimidade com Deus, porque Deus, Ele quer isso. Quando mencionamos Mateus 6,6, que Ele fala assim: entra no seu quarto, fecha a porta. Ele quer intimidade. O Senhor, Ele não pede para você acessar seu Facebook, Instagram, Twitter, seu blog, seu YouTube e colocar lá que sua vida não está mais prestando. O Senhor, Ele quer que você coloque a sua vida diante dEle, porque Ele sim quer resolver os seus problemas nessa noite. Amém, amados? Então, eu quero convidar você a orar mais uma vez por todos aqueles que necessitam dessa presença, por todos aqueles que necessitam da mesma presença que o Senhor colocou na vida de Davi, o mesmo encorajamento, a mesma força, a mesma disposição que o Senhor delegou para Davi, eu creio que o Senhor vai delegar para mim e para a tua vida. Amém? Lembrando você, não se esqueça do chamado. O chamado que Deus colocou sobre a sua vida, seja firme. Continue falando da palavra de Deus. Continue sendo um abençoador. Continue sendo usado por Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nessa noite, Jesus, eu entrego a tua mensagem, Pai, para, papai querido, essa guerreira, para este guerreiro que está ouvindo da tua palavra. Pai, obrigado. Continua forjando os nossos caráteres. Papai querido, continua nos abençoando. Espírito Santo, eu oro pela tua igreja. Eu oro por todos os enfermos, pelos dizimistas, pelos ofertantes. Papai querido, pela coluna da tua igreja. Papai querido, pelos meus líderes. Ó Espírito Santo, por aquele que ora, por aquele que prega, por aquele, papai querido, que faz a tua vontade. Deus, nessa noite, Espírito Santo, eu oro por todos os pastores, por todas as missionárias, por todos os missionários, presbíteros, papai querido, por todos os levitas, papai querido, por todos aqueles, papai, que estão, Senhor, numa peleja, Senhor. Papai querido, assim como o Senhor dava vitória para o povo de Israel, Senhor, eu creio que o Senhor vai delegar, papai querido, grandes vitórias na nossa vida. Eu creio, Espírito Santo, que essa doença será vencida. Eu creio, papai querido, que haverá cura através do teu, papai querido, ordenato, meu Pai. Espírito Santo, usa as mentes, papai queridos.
Usa as mãos, papai, daquele que, papai, está à frente de tudo isso, daquele que tem a manipulação, daquele que o Senhor quer ajudar, daquele que o Senhor dá entendimento para fazer talvez a fórmula, Senhor. Ó Espírito Santo, todavia, Senhor, sobre essa fórmula, papai querido, se não houver competente, papai querido, que possa ir mediante esta luta, meu Pai, coloca uma gota do teu sangue, para que nós possamos ser curados, Senhor, para que tudo isso venha a ser apaziguado, meu Pai. Espírito Santo, todavia, seja feita a tua vontade. Papai querido, não queremos, Senhor, está, papai querido, numa guerra, sem ter a tua presença. Ó Espírito Santo, tenha misericórdia de nós. Papai querido, que o Senhor derrame sobre todos aqueles que estão ouvindo da tua palavra. Papai querido, que nós possamos ser encorajados, para que possamos enfrentar problemas futuros e adiantes. Nos dê força, nos dê, papai querido, armas espirituais. Papai querido, acreditamos no teu poder. É assim que eu oro e te agradeço. Muito obrigado, Espírito. Muito obrigado. É assim que nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que você possa continuar ouvindo a voz de Deus. Esteja presente no culto, ou melhor, esteja nos assistindo no domingo que vem. Possivelmente nós voltaremos no dia 4, certo? Possivelmente voltaremos no dia 4. E amados, eu quero dizer, será uma grande vitória. Seremos um povo que vai derrubar gigantes, amém? Deus conta com você. Amém, Davi? Deus abençoe. Amém.